Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, o Senhor Jesus fala sobre uma coisa que é antagônica à fé e ao amor, que é o medo. E hoje nós vivemos num tempo tão conturbado, tão difícil, tão enfrentativo, onde os propósitos mais elevados tornam-se no coração do homem como a coisa mais volátil, mais fugaz possível. Mas a gente se vê preso de maneira um tanto estável nas nossas paixões e nos nossos medos, que faz muito sentido que o Senhor nos volte a compreender se é o amor que purifica, se é a fé, é a presença dele que vivifica tudo. Vai ser difícil a gente chegar ao cabo de uma trajetória, de uma santificação, de uma vida de aproximação de Deus, se o medo ficou ali aprisionando o nosso coração o tempo inteiro. Então, meus irmãos, o dia de hoje vem enfrentar esse nosso temor e as causas para esse temor, porque o amor de Deus é sólido em nossa vida e nos faz sim alicerçados em algo que é extremamente maior, extremamente mais poderoso. Então, precisamos, voltar a crer e amar e repudiar e afastar do nosso coração o temor que não é agradável, pois Deus nos recomenda apenas um tipo de temor. Recordemos isso sempre. Peçamos então ao Espírito Santo que nos ajude a compreender essa palavra e a executá-la com primazia em nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos à Tua presença e vos pedimos a graça de afugentar de nosso coração todo o medo, mas reforçar em nós o medo que encoraja, o medo do aprendizado, gerado quando nós realmente conseguimos afastar de nosso coração o pecado pelo temor de estarmos longe de Ti, longe da Tua amizade, longe da Tua graça. Esse é o único temor salutar. E Ele nos ensina, Senhor, porque nos faz crescer na fortaleza. Por isso nós te pedimos no início dessa manhã, dê-nos a graça de ter um coração fortalecido no Teu amor, na fé, na esperança. Dai-nos um coração, Senhor Jesus, que não desanima, mas que sabe perceber que o homem que muito teme as coisas deste mundo, ou perder a vida, ou perder as vantagens, ou perder o conforto, esse homem ainda não te ama suficientemente e não queremos ser assim. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima, que com certeza forjaria em nosso coração um coração semelhante ao vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, o evangelho de hoje está narrado em Mateus 14, versículos de 22 a 36, e ele diz o seguinte, Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem nas barcas e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu no monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem fraco na fé, por que duvidaste?
Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes desse lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos tocar, a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Meus irmãos, é incrível como Jesus, de maneira muito clara, coloca o homem, na conclusão mais perfeita e mais correta, mais acertada, de que com ele, se ultrapassa todos os limites, Então, o conhecer do homem isolado da graça, isolado da presença de Cristo, é aterrador. Por quê? É certo ao homem sobre a morte, sobre a razão de ter medo, a razão de não enfrentar, as suas paixões, de nelas se refugiar, de não buscar enfrentamento, de não ter uma postura de defesa para com aquilo que se ama. É Jesus quem coloca em nós um estado de permanente desafio. Por quê? Porque Jesus instaura em nosso coração, que antes estava tomado pelo pecado, pela degeneração, pelas paixões, coloca o nosso coração na busca pelo que é verdadeiro. E isso depõe toda mentira. Coloca o nosso coração também em contato com o que é eterno. E isso depõe toda a morte. Coloca o nosso coração diante do que é belo. E isso depõe toda a feiura. Coloca o nosso coração querendo vida, e vida plena, e vida eterna, enquanto todo o resto apontou para nós que todas as coisas são perecíveis e que hão de findar. Coloca em nosso coração esperança quando os nossos olhos, ouvidos e sentidos veem que tudo perde essa esperança quando se desmancha, quando se vê injustiça cometida na terra, quando se vê desaforo para com a palavra de Deus, para quando o homem realmente entende que sem Deus estamos perdidos, A barca está dando contra ondas, ventos, mares extremamente bravios, turbulentos, caudalosos, potentes, e é mais possível o fracasso do que a vitória, do que o êxito, perdão. Mas então o que o homem vai concluir? Que não há razão para ter esperança, que o medo é justificado. E nesse medo, a gente vai acabar, se a gente der razão a ele, a gente vai acabar justificando as falhas anteriores e a gente não vai viver o pleno amor e a verdadeira fé que Cristo veio lançar em nossos corações. Então vejam, aqui estão os discípulos, depois de terem visto muita coisa, depois de terem sido colocados em um estado de elevação da alma extremamente forte, onde eles sim viram toda a queda humana, mas viram Jesus vencer a morte, vencer a paralisia, vencer a surdez, a cegueira, o mutismo. Os demônios eram expulsos. Mais de 5.000 homens comeram com o auxílio de suas mãos, de 5 pães e 2 peixes, e se viram saciados, se viram cheios. Então eles estavam vendo que Jesus os colocava em um outro patamar. Um patamar que é tão elevado, tão supremo, que chegou a fazer Pedro crer, tão firmemente e tão sabiamente, que na presença de Cristo seria possível que ele pudesse então caminhar sobre as águas e ir até ele. Porque se é Cristo, esse Cristo que deu prova que todos os desafios até então vividos foram ultrapassados pelo Senhor, então o que seria andar sobre as águas? Pedro está aqui andando em uma nova lógica, em um novo patamar. E esse novo patamar é dado ao homem por causa da fé.
Então, os homens têm uma vida comum, têm um credo comum, têm suas atividades comuns, vivem uma ética comum, uma moral comum, mas é descomunal o que cresce no coração do homem que tem fé. Porque ele crê na eternidade, porque ele experimenta uma beleza insuperável, porque o seu coração já triunfa numa ressurreição de seu Senhor, porque toda a ética e toda a moral foi substituída por algo maior ainda, que é o fato de ser possível ter comunhão com Deus, agradar-lhe o coração e viver eternamente para além dos nossos limites, fraquezas e razoáveis medos, né? Então Pedro falou isso e falou de coração, e de fato ele começou a andar sobre as águas, atendendo a um chamado de Cristo que o chamou vem. Mas ele, no meio do caminho, desviou-se de si mesmo, da fé de Cristo, começou a olhar para si mesmo. E quando a gente olha muito para si mesmo, a gente vê nossas limitações. Então, quem de nós aqui nessa mensagem não é assim, né? Começamos a caminhada, ouvimos Jesus e percebemos que, de fato, é um outro patamar ao qual Jesus nos chama e nós começamos a trilhar. Mas quantas vezes, apesar de trilhar, nós afundamos, né? Distraídos conosco e com os desafios deste mundo. E gritamos várias vezes em nossa vida: Senhor, socorre-nos, salva-nos, porque sem tua presença nós estamos realmente perdidos. Esses dois aprendizados são essenciais. Haverá o dia em que andaremos até o final do caminho sobre as águas. Haverá o dia em que cairemos menos lastimosamente aos nossos caprichos e paixões e pecados, né? Mas uma coisa é segura: Jesus firmemente, né, firmemente na sua vida e na minha, oferece um testemunho de que com ele o patamar é outro e é possível. É possível viver para além da morte. É possível ter esperança verdadeira e concreta. É possível viver uma fé santificante. É possível enfrentar os desafios deste mundo sem temer, sem temê-lo. Porque o homem de Deus não teme nem a morte, não é verdade? E nós fomos forjados por uma igreja que desde o seu nascimento derramou o sangue de seus mártires, né? Permitiu que esse amor se consumisse dessa maneira. E de maneira violenta, cruenta ou não cruenta, arrebataram os céus com a violência de coração, com a violência de entrega. E hoje nós nos perguntamos por que andamos tão placidamente, tão fragilmente. Por que é tão insípida a nossa vida, tão irrisória as nossas atitudes. E você vai me dizer assim: Fábio, eu não tenho voz para enfrentar o que eu tenho medo, eu não tenho coragem para enfrentar as injustiças que o próximo sofre, o que eu sofro. Esta coragem, esse amor é forjado na oração. Então, pode ser que você não tenha muita coragem para dizer, para se posicionar, para direcionar o seu coração para o que é correto, para, enfim, deixar de ganhar alguma vantagem que se tenha com isso, mesmo que seja simplesmente o recolhimento e a vida pacata que se deseja. Mas você pode rezar. E quem reza tem, né, a munição mais sagaz, mais humilde, mais plena e mais vitoriosa contra todos esses desafios terríveis que este mundo apresenta. E ainda por cima tem ali também o lugar onde a gente alimenta um temor que é santo, que é o de perder a amizade com Deus. Pois quem reza aprende tanto a amar que menos cai, entende? Menos afasta o olhar de Cristo, menos afunda-se no oceano de suas preocupações. Um dia desse eu estava vendo uma cena de um filme de 78, que é o do Superman, que eu vou deixar aí como sendo o card desse vídeo, né? Onde a cena do filme é belíssima, mas ali não é Cristo e Pedro, mas é uma figura
imaginativa, né, para Cristo no Superman e imaginativa para Pedro na Lois Lane, o par romântico do Superman. E nessa cena, ela tinha acabado de conhecer todos os poderes do Superman. Ela sabia que o Superman sabia voar, sabia ver através da parede, da roupa, ele tinha essa visão de raio-x, que ele tinha super força, que era impenetrável e que ele sabia voar, né? Mas não sabia do que mais ele podia fazer, do que mais ele podia provocar nela, de em que patamar ele poderia colocá-la. Daí o Superman a leva para um passeio, né? Nos altos dos céus, assim, né? Voando. Claro que a Lois Lane, como uma ser humana, não poderia voar, assim como Pedro, como um ser humano, não poderia voar, né? Mas ele estava do lado de Jesus, nosso Senhor, Mestre e Deus, homem e Deus. E ela estava diante de um homem, mas também de um herói, de um Superman, né? E tem uma cena que eu achei belíssima, assim, que não faz nem sentido, que é o fato de que ela, estando lá no alto, ela começa a voar, não a cair, mas a voar, como ele. Enquanto ela estava pegando na pontinha do dedo dele, né? Não precisava nem da mão junto, nem ser carregada, né? Não, ela estava simplesmente tocando no dedinho do Superman e olhando para ele. Mas ela voa. E em certo momento ela começa a se distrair consigo mesma, com a altura, né? E ela cai, assim como Pedro fez, né? Mas sem mesmo gritar, né? Sem mesmo pedir o salva-me que Pedro fez, o Superman vai lá e pega a Lois Lane na queda e a devolve para o alto dos céus, né? E aí ela começa a perceber que talvez ele não tivesse um poder, que era o de sondar o seu coração. E aí ela começa a ter um monólogo interior. Se você tiver a oportunidade de ver esse filme, assista. Eu acho que é belíssimo ali esses símbolos tão importantes, né? De uma obra juvenil que entrou no nosso imaginário, mas que tem umas riquezas assim muito interessantes. Você vai ver lá que algumas semelhanças, por exemplo, o Superman tem 33 anos, né, a idade de Cristo, ele vem de fora para salvar, para ajudar a Terra, né? Ele fica 30 anos na casa de um fazendeiro e de uma fazendeira, né? Assim como Jesus ficou com a Virgem Maria e com São José durante 30 anos. Ele é alimentado pela força do sol, que é o símbolo católico para a verdade, para a justiça, né? Jesus é o sol da justiça, né? É o sol sem ocaso. Então, o Superman também se alimenta do sol para ter seus poderes, né? Enfim, são vários pontos aí que você pode perceber como antigamente as pessoas constituíam seus heróis em outro patamar. O patamar era elevado, era Cristo, né? E essa cena, com certeza, remete a esse evangelho. Eu tenho essa leitura, não sei quem pode ter uma leitura mais bela do que essa, assim. Eu acho que, não sei se o autor fez propositalmente, mas acidentalmente ele acertou muito bem. Mas enfim, ela não sabendo sobre um dos poderes, se isso era possível ao Superman, ela começou a pensar nele. E ali, voltando a voar com o Superman, ela pensa: você sabe o que você provoca em mim? Você consegue ler pensamentos? Você sabe que, diante do que você realiza em mim, se você quiser uma amiga para toda a vida, eu aqui estarei? Você sabe também que, se você precisar de alguém que te ame, eu estarei aqui. Olha, alguém que te ame. O amor que ultrapassou o temor. O amor que ultrapassou a desconfiança. O amor que ultrapassou o descrédito. O amor que encontrou fé. O amor que já sabe viver da esperança. Então, o que esse amor diz? Esse amor se dispõe. Se você precisar ser amado nesta vida, eu quero te amar. Eu quero ser essa pessoa.
É um discurso meio esponsal, mas é o discurso também de Pedro, né? Quando afirma para Cristo: sim, eu te amo. Sim, eu te amo mais do que estes. Sim, eu te amo, né? E ainda quando afirma saber quem é Jesus. Tu és o Filho único de Deus, o Filho único do Deus vivo. Tu és o Messias. Iluminado pelo Espírito Santo, que não reconheceu ali naquele espaço mais o medo e a desconfiança, mas uma fé nova, pautada na ausência completa do medo. E se percebe no filme que o Superman realmente não lia o pensamento da Lois, né? Como também, para nós, apesar de Deus, né, conhecer todo o nosso pensar, todo o nosso agir, todo o nosso sentir, ele conta com a nossa liberdade de escolha. Isso é sagrado em nós, né? Isso é sacratíssimo em nós. E Jesus respeita isso. Deseja que essa liberdade se torne compromisso, né? Como é possível que a igreja faça, que os santos façam, que eu e você façamos. Mas onde há temor, é difícil. E eu te digo uma coisa, é possível que só no temor você seja ético, seja moral, seja bom, seja correto, seja educado, seja bonito, seja bonita, seja cheiroso, seja cheirosa, se vista bem, seja educado, né? Mas eu duvido que apenas no temor você seja santo. E eu duvido que todas essas coisas que você pode ser por temor são maiores do que aquelas que você possa ser por amor. Você pode ser bonito, bonita, elegante, justo, bom, ético, moral. Você pode ser muito mais do que isso e muito mais num patamar tão mais elevado do que se foi quando se vivia pelo medo de ser de Deus, pelo medo de ser de Cristo, pelo medo de ser santo, pelo medo de ser bom, né? Por quê? Porque quando se vive pelo que se ama e no que se ama, o patamar não é mais, né, simplesmente andar na solidez do que se crê, né, do que é concreto aos olhos, mas do que é concreto à fé. E aí se anda sobre as águas, ou se voa, como a Lois Lane fez com Superman. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.